Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre outro tema específico de direito constitucional, que também tem alta incidência tanto em provas de concurso público quanto do exame da ordem, que diz respeito às diferentes concepções de Constituição. Primeiramente, é importante ressaltar a concepção clássica e tradicional de Constituição, que é dada por José Joaquim Gomes Canutilho, quando ele afirma que Constituição nada mais é do que o estatuto jurídico do político, ou seja, tentando dar normaticidade e juridicidade ao nosso sistema político e constitucional, embasando juridicamente o nosso Estado democrático e constitucional de direito. Já a concepção justnaturalista é dada pelo direito natural, por um direito metajurídico transindividual que embasa uma concepção de direito internacional de direitos humanos e fundamentais. Já a concepção positivista é dada por Hans Kelsen e também por George Jelinek, dizendo que Constituição nada mais é do que o direito positivado, o direito posto, o direito escrito, o direito falado e escrito pelo homem. Isso é Constituição. Já a Constituição marxista é dada por Karl Marx, quando dizia que a Constituição nada mais é do que a supremacia do Estado capitalista, a superlatividade do Estado econômico e capitalista. Isso é Constituição para a concepção marxista. Já a concepção de Constituição compromissória é dado por uma perspectiva de Estado plural, de democracia pluralista, abrangendo o direito de todos, das minorias e das maiorias, da diversidade cultural e política dos nossos Estados constitucionais contemporâneos. Já a concepção de Constituição suave é dada por Gustavo Zagrebelsky, quando ele dizia em seu livro El Derecho Dúctil, que Constituição nada mais é do que um caldo fluido de valores, em que deve abranger também dentro de uma concepção pluralista, de uma democracia plural, a concepção e os anseios de toda uma sociedade, abrangendo a diversidade de políticas públicas, a diversidade cultural da população dos estados constitucionais contemporâneos. Já a concepção de Constituição em branco é dado por uma perspectiva de uma Constituição flexível em seu processo constitucional de reforma. Então, ele não tem uma rigidez constitucional, o processo de reforma constitucional é dado por uma discricionariedade do seu poder legislativo de cada Estado. Já a concepção de Constituição plástica é dada por Raul Machado Horta, também dentro de uma perspectiva de direito flexível, para se adaptar aos anseios das sociedades contemporâneas, em seus direitos, em suas diversidades, em sua pluralidade de direitos. Já a concepção de Constituição como marco material e aberto da comunidade é dado por Conrad Hesse, quando ele dizia que a Constituição ela deve se amoldar aos anseios da sociedade como um todo. E a concepção de Constituição dirigente é dado mais uma vez por Joaquim José Gomes Canutilho, quando ele diz que a Constituição ela deve se comprometer com políticas públicas dos anseios da sociedade, comprometendo-se com uma Constituição dirigente, ou seja, que vai dirigir as políticas públicas para substancializar os direitos da sociedade como um todo. Já a concepção de subconstituição é dada por Kruger, dizendo que essas subconstituições elas se amoldam aos anseios de uma sociedade de constituição que vai abranger diversos direitos. O direito ambiental, o direito de políticas públicas, o direito do consumidor, várias searas do direito vão ser abarcadas pela Constituição, pelas subconstituições. Vão se criar anseios da sociedade com
com verdadeiros constituições necessidade, ou seja, de acordo com a necessidade imediata, pelo imediatismo das políticas públicas, é que se criam mais e mais direitos nas constituições, criando constituições cada vez maiores, mais extensas, como é o exemplo da nossa Constituição de 88, uma Constituição extremamente extensa, com 250 artigos e cento e poucas emendas constitucionais. Já a Constituição, como um processo público, é dada por Peter Haberle, dentro daquela perspectiva de Constituição aberta aos anseios da sociedade, que vão ditar uma verdadeira democracia pluralista, uma democracia que vai popularizar uma participação popular maior da população, que a população irá dizer o que é Constituição, dentro dessa perspectiva plural e aberta de democracia. Já a concepção de Constituição como um documento regulador do nosso sistema político é dado por Niklas Luhmann, quando ele diz que a Constituição ela deve ser somente um documento regulador do sistema político, dizer o que é Estado, organizar o Estado e assim dividir o sistema de poderes dentro da perspectiva da trilogia de poderes, da separação do Estado e dos poderes do Estado. Isso seria a Constituição para Niklas Luhmann. Já a Constituição.com ou crowdsourcing é aquela Constituição que vai ser realizada e ditada pelas pessoas dentro de uma perspectiva de processo eletrônico, ou seja, ditada pela internet, e que os internautas irão dizer e ditar quais são as necessidades da população para serem inclusas dentro da Constituição. Uma Constituição dentro de uma perspectiva totalmente democrática, plural, visando os verdadeiros anseios da população desse Estado, que vão então votar as necessidades da Constituição e do Estado dentro de um processo eletrônico. Essa é um exemplo maior desse tipo de Constituição.com, é a Constituição islandesa, que foi realizada dentro desse processo, dentro dessa concepção de Constituição.com. Essas são, então, as diversas concepções de constituições que devem ser cobradas e, por isso, da importância do conhecimento dessas diversas concepções. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!